Nessa terceira questão, a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouco propriedades de logaritmos, também lidar com o número de Napier, né, a base do logaritmo natural. Então vamos ao problema. A gente deve, na verdade, discutir o comportamento, a existência de raízes, no caso naturalmente reais, porque o logaritmo complexo é uma coisa mais delicada que certamente não é explorado na prova de seleção do ITA, tá bem? Portanto, assumindo que x seja número real, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar é com a condição de existência nessa equação. Portanto, a gente precisa impor claro que esse logaritmando seja positivo e que esse também. Portanto, sabendo que x precisa ser positivo e 4 menos x também, a gente sabe que isso só tem sentido para números reais compreendidos entre 0 e 4. Então, nessas condições, a primeira propriedade de logaritmos que certamente nos será útil é que essa soma de logaritmos, na devida condição de existência, ela é equivalente a esse logaritmo do produto. E eu substituí o 1 pelo logaritmo natural do número de Napier, porque claro que isso também vale 1, e enxergando dessa maneira, fica fácil tirar a conclusão que esses dois elementos precisam ser iguais, porque a função logaritmo é injetiva, certo? Portanto, sabendo que x que multiplica 4 menos x precisa ser igual a essa constante, a gente tem, na verdade, uma equação de segundo grau na variável x, e é isso que vai nos dar eventuais soluções reais para o problema, e, portanto, é esse o nosso foco. Perceba que ao calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac, a gente vai ficar com essa expressão, e como o e é aproximadamente 2,71, claro que esse delta é positivo. Portanto, a gente vai ter duas raízes reais distintas para essa equação, desde que os valores que a gente obtenha estejam dentro desse intervalo. Então, fazendo a substituição na fórmula de Bhaskara, a gente sabe que a gente fica com menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. E, portanto, fazendo as simplificações, as potenciais respostas reais são 2 mais raiz de 4 menos e e 2 menos raiz de 4 menos e. Percebendo, como a gente já tinha discutido, que esse é um número positivo, isso significa que essa raiz é um número real, portanto a gente tem dois números reais como potenciais respostas. Além disso, eles são válidos, são viáveis, porque como 4 menos 2,71 é aproximadamente 1,3, a raiz tem que estar entre 1 e 1,3, alguma coisa provavelmente em torno de 1,1. Portanto, 2 mais ou menos 1,1 está dentro do intervalo 0 e 4. Então, as duas raízes são viáveis. A única questão agora é discutir a racionalidade dessas raízes, mas observando que 4 menos e é irracional, tá? Porque e é um número irracional, 4 obviamente é um número inteiro, então a raiz desse número irracional precisa ser irracional. Porque do contrário, se fosse racional, o produto de racionais, ou seja, dela raiz por ela mesma, daria 4 menos e produto de racionais precisaria ser racional, e nos permitiria concluir que 4 menos e seria racional, o que não é o caso. Portanto, sabemos que essa raiz é um número irracional, e somando ou subtraindo esse número irracional desse número inteiro, nós teremos números raízes, portanto, irracionais. Com isso, a gente garante que essa equação tem raízes reais, distintas e não racionais, caracterizando a resposta C e terminando o nosso exercício.